No dia 15 de novembro de 1889, a história do Brasil deu uma virada de chave. Foi o dia em que o império inteiro desmoronou para dar lugar a uma república. Hoje a gente vai mergulhar nesse nascimento que foi, olha, bem dramático e cheio de controvérsias. Um dia que simplesmente redefiniu o destino da nação. Essa pintura aqui é provavelmente a imagem mais icônica desse evento. Se a gente olhar bem para a cena, o que salta aos olhos? Militares, cavalos, uniformes. É uma demonstração de força, não dá para negar. Só que isso levanta uma pergunta, assim, fundamental. Se esse foi o nascimento de uma república, que na teoria é a coisa do povo, ué, cadê o povo? Mas olha, a queda da monarquia não foi algo que aconteceu do dia para a noite. De jeito nenhum. Foi, na verdade, o ponto final de décadas de tensões que foram, aos pouquinhos, comendo pelas beiradas as bases do império. Para a gente entender o 15 de novembro, a gente precisa primeiro dar uma olhada nessas rachaduras que já estavam abalando toda a estrutura. E para a gente não se perder no meio de tanta coisa acontecendo, esse mapa mental aqui é uma mão na roda. Dá para ver claramente que o descontentamento que enfraqueceu o império tinha basicamente 3 pilares. Vamos olhar cada um deles com calma. A questão militar, a questão abolicionista e, claro, a subida das ideias republicanas. Primeiro, vamos falar do exército. Os militares voltaram da Guerra do Paraguai se sentindo os heróis da pátria, com um novo senso de importância, mas ao mesmo tempo sentiam que o governo imperial não dava o devido valor a eles. E mais, eles estavam com a cabeça cheia de ideias positivistas, aquela filosofia do ordem e progresso, sabe? Eles começaram a se enxergar não só como defensores, mas como os únicos capazes de modernizar o Brasil. E para isso, claro, eles queriam mais poder político. O segundo pilar que veio abaixo foi o apoio da elite do campo. A Lei Áurea de 1888 foi um passo humanitário gigantesco, mas para os grandes fazendeiros, que eram a espinha dorsal do império, foi uma facada nas costas. Ao libertar os escravizados sem pagar nenhuma indenização, a monarquia praticamente assinou a própria sentença, porque perdeu ali sua base de apoio mais poderosa, tanto política quanto economicamente. E por último, mas não menos importante, o fator ideológico. Pensa só, enquanto a monarquia era vista como algo antigo, do passado, as ideias republicanas, inspiradas em lugares como os Estados Unidos e a França, soavam como modernidade, como progresso. Essas ideias começaram a pipocar com força nas cidades, entre os intelectuais, criando o clima perfeito para uma mudança radical. Então, com essas 3 crises acontecendo ao mesmo tempo, a gente chega finalmente no dia 15 de novembro. Só que o que rolou nas ruas do Rio de Janeiro naquele dia foi uma coisa, no mínimo, estranha para uma revolução: a completa ausência do povo. O relato do Aristes Lobo, um jornalista da época, é simplesmente impressionante. Ele escreveu que o povo assistiu a tudo bestializado. É uma palavra forte, né? Como se estivessem vendo um desfile qualquer. Isso mostra o abismo que existia entre o que a elite estava fazendo e o que o cidadão comum entendia. O país foi dormir império e acordou república. Mas parece que esqueceram de convidar o povo para a festa. E essa falta de participação popular nos joga direto no centro do debate que existe até hoje. O que aconteceu em 1889 foi um golpe militar ou foi uma proclamação legítima? Basicamente, o debate se resume a isso aqui. De um lado, tem a visão de que foi um golpe de Estado clássico, uma tomada de poder pela força, executada por um grupinho de militares, sem perguntar nada para ninguém. Do outro lado, a visão de que, na verdade, foi uma transição que já ia acontecer de qualquer jeito, o resultado natural de uma monarquia que já não se aguentava em pé e que, sim, tinha apoio de outros setores da sociedade. Defendendo a ideia de golpe, a gente tem as palavras do próprio primeiro-ministro que foi derrubado, o Visconde de Ouro Preto. Para ele, foi um ato de violência que acabou com um período de paz e prosperidade, destruindo as instituições que existiam. É a perspectiva de quem perdeu o poder, né? Já do outro lado, historiadores como Boris Fausto defendem que chamar de simples golpe é olhar só um pedacinho da história. Nessa visão, a proclamação foi a consequência de um longo processo de desgaste do império. Foi uma ruptura que precisava acontecer com um sistema que já não dava mais conta do recado. Mas olha, independentemente do nome que a gente dê, a mudança de regime abriu um capítulo totalmente novo e bem desafiador. Os primeiros passos da recém-nascida república iam mostrar que construir uma nação era bem mais complicado do que derrubar um imperador. A transição foi tudo menos calma. A família imperial foi colocada num navio e mandada para o exílio.
Um governo provisório, liderado por militares, assumiu o poder e a tarefa de criar uma nova Constituição começou. Só que o novo regime já nasceu meio bombo, tendo que lidar logo de cara com revoltas e divisões políticas profundas. Aquela promessa de ordem e progresso da bandeira ainda ia demorar muito para chegar. E assim, o nascimento da República Brasileira, esse evento liderado por uma elite e assistido de longe pela maioria, nos deixa com algumas perguntas que ecoam até hoje. O que acontece quando o rumo de um país inteiro é decidido por um grupo pequeno? E de que forma as circunstâncias desse nascimento continuam a moldar a nossa trajetória por gerações e gerações? A resposta talvez ainda esteja sendo escrita.